Bom, o susto do mundo hoje, abraço grande a você, espero que você esteja bem, mas o susto grande ontem foi aquela usina que pegou fogo. Há informação de que o exército russo acusa a Ucrânia de sabotagem ou coisa parecida. Mas, enfim, qual é a situação daquela usina? O que é que representa aquela usina? Qual a comparação daquela usina com a usina de Chernobyl? Não é? Enfim, vamos ao Ian Boechat, direto de Lviv. Deve estar em Lviv, lá na Ucrânia. O nosso correspondente, que é o melhor correspondente de guerra do país. Pois não, Ian? Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Olha, de fato foi um susto enorme, viu? As pessoas aqui ficaram extremamente preocupadas. Hoje eu conversava mesmo com um brasileiro que queria ficar aqui na Ucrânia, mas quando viu as notícias da usina, de última hora decidiu ir embora num convoio de brasileiros que estava saindo daqui. Foi quase um momento de pavor por aqui, né? Porque a lembrança de Chernobyl é muito forte aqui, né? As pessoas se lembram muito, muita gente perdeu muitos parentes, mas felizmente, Datena, o que parece, a situação está controlada lá, as tropas russas tomaram o controle da usina, parece nesse momento que não há nenhum perigo de vazamento de material nuclear. Se vazasse, que área seria atingida? Eu lembro que quando Chernobyl pegou fogo, né? De repente uma nuvem radioativa chegou a vários países da Europa, inclusive. Que área seria atingida se acontecer um vazamento como esse aí? Essa usina fica na região leste-sul da Ucrânia, mais ou menos perto do Mar Negro, das correntes de ar, né, de como vai estar a meteorologia, porque esse material atômico ele viaja também junto com o ar, né? Então é difícil saber para onde iria uma nuvem tóxica se houvesse vazamento, mas com certeza a região do sul-leste da Ucrânia seria atingida, uma região próxima ao Mar Negro, uma região muito estratégica para a Ucrânia, que a Ucrânia está perdendo para a Rússia. Putin está avançando com força total nessa região, muito mais do que em Kiev, e ele está muito próximo de atingir o seu primeiro objetivo, que era estabelecer uma conexão por Crimeia e a Rússia. Ian, há informação de porta-voz da Rússia que quem teria atacado a usina seria a Ucrânia. O que tem de verdade nisso? Dá para apurar ou não dá para apurar? Dá a impressão que seria um tiro no pé, porque se ela fornece 25% da energia elétrica do país, quem leva a vantagem com a posição de tomar a usina é a Rússia, não? Olha, Datena, essas informações são praticamente impossíveis de confirmar num primeiro momento. Eu preciso os sistemas de inteligência internacionais, especialistas, para tentar confirmar o que de fato aconteceu. A gente tem na história, de fato, vários ataques amigos, digamos assim, para chamar a atenção, para poder tentar criar ou uma justificativa para um ataque ou criar uma comoção para uma defesa, né? Claro que a Ucrânia, nesse momento, o que ela mais precisaria agora era de apoio do Ocidente. Ela tem tido apoio, mas não um apoio do jeito que ela gostaria. Ela gostaria que os céus fossem fechados sobre a Ucrânia e não houvesse mais a possibilidade de aviões fazerem ataques aéreos. Mas tudo isso é pura especulação nessa altura do campeonato, sabe? É difícil a gente saber de fato. Pode ter sido um erro da Ucrânia, pode ter sido as tropas russas. Nesse momento é muito difícil fazer qualquer afirmação sobre o que aconteceu e sobre o que está acontecendo lá nesse momento, né? O que a gente parece ter alguma garantia é que não foi detectado nenhum tipo de vazamento de material nuclear. Essa é a boa notícia e essa notícia parece ser verdadeira. O fogo já teria sido extinto e 3 militares ucranianos teriam morrido. Ian, repetindo o Macron, o porta-voz da ONU disse agora que o pior está por vir. Você sente isso aí? Sinto que o pior está por vir, sim. Como a gente tem conversado nos últimos dias, a Rússia ainda não utilizou de todo o seu poderio bélico, seu poderio militar, e tudo indica que há a intenção, de fato, de tomar todo o país, ou pelo menos tomar a porção oriental do país, digamos assim, tendo Kiev como o eixo que corta o país.
O que parece é isso, sim, parece que o pior ainda está por vir. Essa é a sensação aqui de todos, inclusive, viu, Datena? Não é só minha, não. Para evitar uma terceira guerra mundial ou um ataque nuclear, fica aquela de que o Ocidente toma as medidas econômicas, mas não fala jamais em rechaçar o avanço militar russo. Significa que o Ocidente, mais do que aceitar, estaria sendo conivente com a tomada da Ucrânia e aceitaria a tomada da Ucrânia pela Rússia? Olha, é muito difícil imaginar que a OTAN vai entrar numa guerra direta com a Rússia. Desde o começo dessa crise, o presidente americano Joe Biden, o próprio presidente francês Emmanuel Macron, deixaram muito claro que não enviariam tropas, não colocariam nesse conflito. Ao fim e ao cabo, a Ucrânia sempre esteve sozinha nessa grande guerra, né? E os ucranianos, de alguma forma, sabiam disso, mas pareciam não acreditar. Pareciam acreditar que, se de fato houvesse uma grande guerra, haveria socorro a eles, o que está se mostrando pouco verdadeiro, né? Há apoio com distribuição de armas, há apoio logístico, há apoio de informação, mas não há apoio militar nesse momento à Ucrânia, e pouca gente acredita que isso pode acontecer num futuro curto, viu? Olha, o corredor verde, não é, da ajuda humanitária, a evacuação do território ucraniano é fundamental e parece que isso está garantido depois de uma reunião, acho que foi ontem. É isso mesmo, Ian? É isso, eles acordaram que haverá um cessar-fogo temporário em áreas críticas, como está acontecendo agora em Mariupol, e que haveria a abertura de corredores humanitários para retirar os civis que estariam nessas cidades sob forte ataque. Ainda está para se confirmar isso. O primeiro corredor deve ser na região de Mariupol, que está sendo atacada agora, que está sendo cercada. O prefeito da cidade hoje disse que só tem comida na cidade. Então, a expectativa é de que esse primeiro corredor humanitário aconteça nessa cidade, no sul da Ucrânia, o principal porto da Ucrânia no Mar de Azov, um porto importante que fazia a exportação de material siderúrgico da região do Donbass, e sempre foi um dos pontos estratégicos para a Rússia. Na guerra de 2014 e 2015, as tropas rebeldes tentaram incessantemente capturar essa cidade, não conseguiram. Inclusive, um brasileiro que lutava ao lado dos separatistas se feriu lá, eu tive com ele no hospital lá em Donetsk. Enfim, o primeiro grande objetivo de Putin, e está muito próximo de ser concretizado, viu? Ian, a situação da Ucrânia hoje qual é? Já havia desabastecimento, que é natural, fome, a questão da energia, enfim. Nesse momento, qual é a situação da maior parte do país? Tatena, não dá para a gente generalizar tudo. Nessa região ao sul, onde estão tendo combates muito violentos, no mapa você tem como ponto de referência a própria Crimeia, Odessa e a fronteira com a Rússia. A situação está muito crítica, fome, há relatos de falta de eletricidade, não há comunicação. No entanto, em Kiev, por exemplo, a situação se normalizou de certa forma, a infraestrutura continua funcionando, não teve registro de bombardeios hoje, apesar dos acidentes terem tocado de forma bastante constante, há fornecimento de água, inclusive água quente, as comunicações estão boas, e aqui em Lviv a gente parece num outro mundo. A única coisa que lembra que há guerra aqui são as sirenes que tocam bem raramente. Hoje tocou pela manhã, mas ontem à noite tocou também, mas não é uma constante. Então, diferentes partes do país, diferentes realidades, se é que eu posso dizer assim. Lá na região do Donbass, no sul, perto do Mar de Azov, é uma situação de guerra total. Aqui, onde eu estou, perto da fronteira com a Polônia, é uma situação de muita tranquilidade. Olha, é heróica e louvável a posição de defesa do seu território da Ucrânia a partir do seu presidente. Mas tudo depende de uma série de fatores. Um deles é o país se tornar inviável e ter que aceitar a rendição. Talvez nem o presidente, talvez entregue a vida e saia lutando, mas para tudo tem um limite, não é? Você acredita que a Ucrânia esteja
perto de ser conquistada pela Rússia ou não? Acho que ainda não, Datena. Acho que ainda tem um tempo. Claramente, as forças russas estão concentrando suas operações no sul para estabelecer esse corredor terrestre entre a Crimeia e o território russo. As operações aqui, mais ao norte, digamos assim, mais no centro do país, estão bem mais devagar, estão bem mais lentas. Claramente, Putin parece estar segurando para talvez tentar conseguir negociar uma entrada em Kiev sem precisar destruir a cidade. Enfim, eu acho que ainda está um pouco longe desse momento de um domínio total, e essa parte aqui do país deve resistir com força ainda maior. Essa não é uma região que tem uma tradição étnica com a Rússia. Aqui era parte do antigo Império Austro-Húngaro, são relações muito diferentes. Eu acho que ainda a gente vai ver essa guerra por muito tempo, sabe, Datena? Primeiro uma guerra convencional, como a gente está vendo agora, e logo em seguida uma guerra de guerrilha mesmo, uma guerra de resistência. Acho difícil imaginar que as tropas da Rússia vão chegar tão perto assim da fronteira polonesa, da fronteira da União Europeia, nesse primeiro momento. Bom, eu vou ser chato com você, para não ser injusto com você, porque boa parte da minha vida eu passei como repórter. Você não deve ter essa informação que está falando comigo agora. Os americanos ofereceram asilo político para o presidente Zelensky. No primeiro momento ele falou assim: eu preciso de balas e não de um passeio. A informação que surge agora de agência russa, teria deixado o território ucraniano com destino à Polônia. Quer dizer, existe muita contra-informação, existe muito papo furado, mas essa informação tem que ser apurada, porque é uma informação de agora, que ele teria deixado o território ucraniano e ido para a Polônia. Você pode apurar e voltar daqui uns 5 minutinhos, Ian, porque essa me parece que é uma informação vital, seria a informação mais importante de hoje. Pode ser? Claro, sem dúvida, sem dúvida.